estudar a lição? Quarta-feira chegou e com ela um tema muito importante que você deve curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do YouTube PR Dudu Batista. Deixa Deus te usar, estamos juntos, somos a maior rede de compartilhamento do conteúdo da lição da Escola Sabatina do planeta Terra. Você faz parte dessa história para a glória de Deus. E se liga aí, o tema de hoje, um Deus que se arrepende. Deus se arrepende. O arrependimento normalmente não é esboçado por algum erro cometido. Cometi um erro, então me arrependo do erro que cometi. Por acaso Deus se arrepende porque teria cometido algum erro? Existem inúmeras declarações bíblicas que apontam isso. Deus se arrependeu. Por quê? Ele errou? Por acaso ele é homem para que se arrependa? Não existe inclusive essa declaração na própria Bíblia. Devemos estudar esse conteúdo hoje à luz de algumas perspectivas. Por exemplo, aprenda essa palavra complicadinha, mas se não aprender também não tem problema não. Só saber que ela existe já é legal e o conceito que está por trás dela. Qual é a palavra, pastor? Antropomorfismo. É isso aí, antropomorfismo. Pastor, o que é antropomorfismo, pastor? Ei, é a linguagem humana para descrever a divindade. Deus sendo descrito através da linguagem limitada do ser humano. É claro que isso ia dar ruim em algum aspecto. Como a linguagem limitada humana vai ser utilizada para descrever aquele que é ilimitado e indescritível. Em algum momento isso ia dar ruim. E deu ruim aqui. Por quê? Porque o texto bíblico, por exemplo, de 1 Samuel 15, verso 29, diz assim: Deus não é homem para que mude de ideia. Outras traduções apontam assim: Deus não é homem para que se arrependa. Só que lá em Números 23, verso 19, você encontra: não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Esse trecho, Deus mude de ideia, às vezes é substituído por se arrepende. Deus não é homem para que mude de ideia. Deus não é homem para que se arrependa. O arrepender é colocado dentro do contexto de mudar de ideia. Deus se arrependeu. Se você entender arrependimento não como erro cometido conforme os seres humanos, mas como mudar de ideia em função da resposta do homem para com a graça divina, nesse aspecto Deus se arrepende. Deus se arrepende no aspecto de mudar de ideia quanto ao juízo que vai na direção do ser humano para a salvação ou para a perdição, e essa mudança de ideia ocorre em função da resposta que você dá. Eu te citei ontem o exemplo de Nínive. Hoje eu vou te citar o exemplo de Sodoma. Sodoma recebeu o juízo de Deus, disse não à graça. Se eles tivessem aproveitado a oportunidade que a eles foram dadas, consequentemente, eles não seriam destruídos. Então note que a ação divina muda em função da resposta do ser humano para com a graça de Deus. Nínive foi poupada, Sodoma foi destruída. Todas receberam oportunidade. E quando que Deus muda de ideia? Quando que ele se arrepende, entre aspas, devido à resposta que o ser humano dá, então a mudança de ideia por parte de Deus acontece. Você estava perdido, condenado à morte eterna. No dia que você aceitou Jesus, Deus mudou de ideia. Aí os tradutores colocaram: Deus se arrependeu. Mas esse se arrepender não é porque ele cometeu um erro, como é por parte do ser humano, nós que pecamos. Esse arrepender é apenas o significado: Deus mudou de ideia. Ei, se um dia a condenação foi uma realidade para você, creia que pela graça de Deus, Deus mudou de ideia. Hoje a salvação é a nossa realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ore comigo, Pai querido. Obrigado pela oportunidade de salvação. E porque um dia estávamos perdidos e o Senhor mudou de ideia, porque nós falamos sim para o convite que o Senhor nos estendeu para a salvação, em nome de Jesus.